tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções de investimentos. Eu sou o Luiz Fernando Roxo. A gente tem um encontro aqui todas as segundas e quintas-feiras às 5h30 e eu sou o responsável pela parte de opções e investimentos na Banif Invest. Quem quiser pode começar a fazer o seu comentário, pode deixar uma pergunta, pode deixar uma questão no ar, pode ser para mim, pode ser para o Márcio, pode ser alguma coisa ligada à parte operacional. Quem quiser algum interesse em conversar sobre a parte ou aspectos fundamentalistas também a gente pode conversar, ou então opções, que é o nosso principal assunto. Muito bem, hoje eu preparei algumas coisas legais. Primeiro, vamos fazer aquela introdução tradicional, mostrando como está a volatilidade, como é que está o mercado, como é que estão as taxas, como é que está o preço das opções, quantos dias faltam para o vencimento, alguns detalhes operacionais importantes sobre opções. Depois a gente vai ver aquele nosso plano, o plano de lançamento coberto com a compra de uma opção fora do dinheiro para evitar o exercício se o mercado subir muito rápido. Então a gente vai reler o plano, ver se tem alguma melhoria para fazer. Vamos abrir a planilha que nós estamos acompanhando o plano, vamos ver como é que estão os preços, os stops, se a gente está ganhando ou está perdendo. E depois eu vou fazer uma pequena palestra aí de uns 20 minutos, talvez meia hora, falando sobre sistema, métodos de montar um sistema, como se monta. Então acho que hoje a gente pode focar bastante nessa parte de metodologia e de sistema, como a gente escreve um programa, como a gente escreve um sistema, como a gente define stop, como a gente executa, todos esses detalhes. Então muito bem, vamos tirar minha cara, vamos passar direto para a planilha aqui, um minutinho só. Então nós vamos começar com a planilha de opções tradicional, aquela que está disponível lá no site do Banif Invest, na área de planilhas, na central de planilhas. A planilha ela tem uma série de abas aqui embaixo, né? Vai desde as principais opções, as mais líquidas de Petro, a mais curta é Petro J, só faltam 4 dias para o vencimento. A Petro K é a segunda opção, é a que vence em novembro, a gente tem 27 dias úteis, e a Petro L é para dezembro. Então vejam aqui embaixo, a gente tem os 3 abinhas. Para Vale também temos 3 vencimentos, J, K e L. BVMF temos 2 vencimentos, temos o vencimento J e o vencimento K. E a OGX nós temos OGXJ e OGXK também. Então vamos voltar aqui para Petro e ver como é que ficou a volatilidade e também ver como é que ficaram as taxas. Muito bem. Lembrando para vocês que, como faltam apenas 4 dias úteis para o vencimento das opções J, elas já não têm uma volatilidade, nem as gregas, muito exatas, assim, nenhuma exata, mas o modelo ele tem muita variação e a volatilidade acaba ficando meio maluca. Então é melhor a gente levar a sério e acompanhar a volatilidade implícita de opções um pouco mais longas. Quando falta menos de 2 semanas, as gregas e os indicadores acabam ficando um pouco fora de controle e um pouco sensíveis demais. Mas vamos lá. O papel fechou hoje a 18,91, uma alta extremamente considerável, a alta da Petrobras. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da Petro, já que a gente nem estava mais acostumado a ver o mercado subindo tão forte. Então a Petro estava bastante fraca, né? Tivemos alguns pregões muito ruins, principalmente o pregão de sexta-feira, e hoje a Petro fechando a 18,91 com 3,33 de alta, perto, né, do índice Bovespa, que fechou com 4, tá fechando 4% de alta,
e do Bova, que é o seu representante, que está fechando com 4,70, né? A alta da Petro até que não foi uma alta muito grande, foi uma alta de 3,33, mas tá aí o gráfico e a volatilidade dela. A volatilidade na faixa dos 45% para J18, 38,59 provavelmente a volatilidade implícita e a volatilidade histórica estarão aí nessa faixa mais ou menos de 38, 39%. Pedindo para o Márcio aqui colocar a volatilidade histórica, aquela que a gente calcula aqui no nosso sistema, para a gente poder comparar a histórica com a volatilidade implícita. Vamos lá. Então, a volatilidade implícita na faixa aí dos 38, 39% na 19 e na 20, a 21 com 44%, mas aí para frente já são opções que viraram pó, então a gente não tem que se preocupar muito com elas. Muito bem, na Petro K a gente provavelmente vai ter um pouco mais da característica de Smile. Então, volatilidade histórica de Petro, aquela calculada da maneira que a gente ensinou na quinta-feira, calculada, essa daí ela é exponencial, é aquela que a gente usa o EWMA, que é o alisamento exponencial. Enquanto a volatilidade histórica da Petro então está na faixa dos 36,65, a implícita extremamente mais baixa. A 18, 36%, carregando aí, né, a nossa curva de Smile. A 19 já na faixa dos 32,88, a K20 com 30,77, a K21 com 30,63, a K22 com 30,64 e aí a K23 já aumentando um pouco a curvatura, aí 31,81, a volatilidade implícita um pouco mais alta. Mas por que o miolo da volatilidade das opções de Petro está na faixa de 30%, enquanto a volatilidade histórica está na faixa dos 36%, 37%? Muito interessante. Lembre-se que na quinta-feira a volatilidade estava bem mais alta. E a gente teve na sexta-feira um pregão com muita variação, principalmente em Petrobras, que caiu. Por que no dia de hoje, com uma alta tão acentuada, tão considerada, e com um aumento na volatilidade histórica da Petro, por que a volatilidade implícita caiu? Por que ela está caindo? Porque lembrem-se que eu expliquei na semana passada, a volatilidade e a volatilidade implícita, que é a que importa, que é o que faz a diferença, ela, quando o mercado sobe, mesmo que seja uma alta significativa, a volatilidade acaba caindo. Então é por isso que a volatilidade histórica indica que o mercado está mais nervoso. O mercado hoje oscilou bastante, teve uma grande alta, uma alta muito significativa, mas mesmo assim a volatilidade implícita caiu. Por quê? Porque quando o mercado sobe, as pessoas se acalmam, porque o mercado em alta é aquilo que a gente espera que ele faça, né? Quando o mercado está subindo, principalmente quando ele começa a se recuperar depois de um período muito ruim, a volatilidade costuma cair, e é por isso que a volatilidade implícita das opções K estão aí na faixa dos 31%. Na Petro L a gente imagina que esteja até um pouco abaixo disso, com certeza, olha lá. Então, Petro L 19, 29, 37% de volatilidade, Petro L20, 29, 87% de volatilidade implícita, a L21 com 26% mais ou menos de média, a L22 com 29, 23 com 29. Então, vejam que a gente está aí mais ou menos 1,5 ponto ou 2 pontos de volatilidade implícita abaixo da volatilidade implícita da série K em média. Isso é comum, a gente já está aprendendo sobre isso e é muito importante ter esse tipo de sensibilidade. Já na Vale, agora antes de ver a volatilidade da Vale, vamos ver como andam as taxas de Petro. Vamos ver aqui, na Petro K, como a volatilidade está na faixa dos 31% mais ou menos, as taxas estão assim, faltam 27 dias para o vencimento, você pode ver aqui nessa parte da planilha.
Então, se você chegar aqui e apertar esse botão de mais, esse sinal de mais aqui, ó, você vai ver que vai abrir uma série de informações adicionais. Muito bem, olha lá, primeiro, a taxa da opção de R$18, taxa na faixa de 3,63 no período, ao mês um pouco menos, porque falta um pouco mais de um mês para o vencimento, 2,81%, sendo que a gente tem um VI de 91 centavos e um VE bem considerável de 63 centavos, o que nos dá uma proteção de 8,14. Olha que operação interessante, o mercado começando a subir novamente e por conta da volatilidade, a gente com uma taxa muito legal e uma proteção bem interessante. A opção de R$19, que também é uma opção no dinheiro, né, ou levemente fora do dinheiro, ela está com 0 de VI, né, ela não poderia ser diferente, porque ela é levemente fora do dinheiro, mas um bom VE de 88 centavos, o que nos dá uma taxa ao mês de 4,16, uma taxa muito significativa, e uma proteção de 4,65. Quando eu indico para as pessoas que estão começando a fazer estratégias de taxa, qual é o tipo de operação que eu prefiro, é aquela em que a gente tem um pouco mais de proteção do que a gente tem de taxa. E é exatamente essa, de R$19, tá muito interessante. A de R$20 já é fora do dinheiro, né? A taxa aumenta bastante, mas a proteção cai demais. A taxa no período de 7,60%. A taxa no mês de 5,86%. Um VE de 48 centavos, sem VI e a proteção de 2,54%. Daqui para frente, gente, aí a gente teria que contar mais com a sorte, contar mais com a nossa capacidade de prever um movimento de alta. Então, eu só indicaria montar operações de taxa com opções acima de R$20, aquelas pessoas que têm muita expectativa de que o mercado vai subir e aí está fazendo uma aposta direcional e acaba vendendo uma opção também para dar uma melhorada no resultado, mas a operação de taxa mesmo, aquela que nos protege bem, eu acredito tem que ter pelo menos um pouco de VI ou pelo menos um VE tão grande quanto esse aqui da de R$19. Já as opções mais longas de Petro-L, eu não aconselho que seja feita operação de taxa porque ela é muito pouco líquida. Eu prefiro que seja feita na K. Mas quem quiser fazer a operação já nessa, ela tem 47 dias úteis para o vencimento. A L18, que é a primeira opção dentro do dinheiro, está com uma taxa de 5,45 no período, o que dá uma taxa ao mês bem menor, né? Deve ser metade disso mais ou menos, olha lá, 2,40 de taxa ao mês. E uma proteção de 9,73, mas lembrando que é uma proteção no período, não é uma proteção ao mês, e a gente tem um prazo muito maior. Então, se o mercado caísse no meio do caminho, a gente deixaria de estar protegido. 91 centavos de VI para 18, a opção de R$18, 93 centavos de VE e a opção de R$19, já pagando uma taxa de 6,74 no período, uma taxa de 2,96 ao mês. É uma taxa maior do que a de 18, mas não tão maior assim, comparativamente com a perda, né, de proteção. Então, entre montar uma taxa de 2,40 para R$18, uma de 2,96 para R$19, eu preferiria montar a de R$18. Eu não sei se essa taxa de 2,40 ao mês, se ela é uma taxa verdadeira ou se houve algum tipo de distorção na hora que o mercado fechou. Mas de qualquer maneira é bem interessante. E a primeira fora do dinheiro, né, aquela que realmente está fora do dinheiro, que tem menos proteção do que taxa, é a de R$20, que tem uma taxa ao mês de 4,25 e uma taxa de proteção no período de 3,65. Então essa daqui já seria a operação de taxa para a pessoa que tem interesse em ganhar também com o mercado em alta. Então você vai ganhar uma parte do dinheiro que você ganha é com a taxa, é com o VE, é com o prêmio de risco, e a outra parte adicional você ganharia se o mercado subisse
e o exercício fosse acima de R$20 no fechamento. Para quem acredita que o papel está barato, que ele vai começar a andar, que agora a Petrobras vai fazer uma taxa em R$20, não é tão má ideia. Mas é muito semelhante a uma compra seco, né, gente? Vamos lá. Agora a gente vai ver como é que está a volatilidade de Vale. A Vale está com uma volatilidade histórica EWMA de 32,88. Não subiu, ela está com a volatilidade histórica mais baixa do que a Petro. E a volatilidade histórica das opções mais curtas, que são as da J, né? Desde a J no dinheiro, que é a J40, com uma volatilidade na faixa de 25,38. Provavelmente há uma distorção aí no fechamento. Essa opção provavelmente deveria ter fechado um pouco mais alto e acabou não fechando. Então, enquanto a J38 está com 41,7% de volatilidade, a J42 está com 31,92%, a J44 também acima de 31 e alguma coisa, e a J46 já é pó, né? Então já está com o smile bem agressivo, bem acentuado. Melhor a gente acompanhar a Vale K, que é a que está mais interessante para taxas. Vale K 38, 3,31 de preço, dentro do dinheiro, 28,9 de volatilidade, enquanto a volatilidade histórica 32,88. Então, volatilidade implícita abaixo da histórica e caindo por conta da alta. K40 já é a opção no dinheiro, levemente dentro do dinheiro, 1,96 de prêmio, 28,75 de volatilidade. A K42 27,23 de volatilidade. A K44 26% de volatilidade e a K46 25,57. Então uma volatilidade média aí na faixa dos 27, 27,5%, abaixo da volatilidade da Petro. Gente, respondendo assim de sopetão, né? Respondendo assim de bate-pronto. Qual é a melhor taxa? A da Petro ou a da Vale? Considerando que os dois papéis têm bons fundamentos, os dois papéis podem subir, os dois papéis são equivalentes em termos de fundamento. Vamos esquecer a parte fundamentalista. Qual é a melhor taxa entre os dois? É a da Petro ou é a da Vale? Vamos ver aí quem responde. Enquanto isso, vamos ver como é que estão as taxas. Olha lá. A taxa de Vale K38 está na faixa de 2,43. Ela é dentro do dinheiro, né? A Vale K40 está com uma taxa de 4,08. Vamos apertar o nosso botão aqui para ver como é que está o resto, né? Como é que está a proteção, VI, VE e tudo mais. Então, a de R$38, que na verdade chama K38, mas é de 37,07. Taxa de 2,43 no período, o que dá uma taxa de 1,89 ao mês. O que dá um VI de 2,43 e um VE de 0,88 centavos, uma proteção de 8,38. Já a Vale com a 40, 1,96 é o prêmio, 4,08 é a taxa no período, 43 centavos é o VI, 1,53 é o VE, 3,16 é a taxa ao mês e 4,96 é a proteção. Eu, se fosse indicar alguma operação de taxa, indicaria essa, onde você tem 5% praticamente de proteção contra 3,16 de taxa. É bem interessante. Muito bem. Lembrem-se, gente, vamos voltar na nossa aula de VE e VI. O que é o VI? O VI é simplesmente pegar o preço de mercado e subtrair o preço de exercício. Se esse valor for um valor positivo, se ele existir, significa que a opção ela é dentro do dinheiro. Além desse VI, todas as opções antes do vencimento têm um VE. E é esse VE que é a taxa. E quanto maior for o VE, maior é a taxa de retorno. E o VE nada mais é do que uma medida da volatilidade implícita. Olha lá, o destino está respondendo certinho.
Se a Petro tem mais volatilidade implícita, então as taxas de Petro são melhores. É exatamente essa é a resposta. O Luiz Barreto está começando ainda na parte de opções, agora está aprendendo sobre isso e fique à vontade, vamos lá aprender. O fato é esse: a que tiver a maior volatilidade é o que tem o maior VE, consequentemente o maior prêmio de risco, consequentemente a maior taxa. Então, se vocês fossem escolher entre fazer taxa de Petro ou Vale hoje, entre uma e outra, né, entre uma ou outra, a gente escolheria a da Petro, porque a volatilidade está mais alta. Muito bem. Proteção de R$ 4,96 na Vale de R$40, que o preço de exercício é R$ 39,07. A Vale K42 está 95 centavos, o preço de exercício dela é 41,07. Ela é fora do dinheiro, né? O papel está 39,50, então ela é fora do dinheiro. A gente tem uma taxa de 6,54 no período. Não tem VI, porque ela é fora do dinheiro. O VE é de 95 centavos e uma taxa ao mês de 5,05, o que dá uma proteção de 2,41. Essa daqui já é aquela opção para quem tem a expectativa de ganhar, além de ganhar o prêmio de risco, além de ganhar a taxa, ganhar na alta do papel. A Vale L com taxas semelhantes, podem ver aí, né? As taxas no período são maiores porque falta mais tempo, mas a taxa ao mês, olha lá, a de 38, que está custando R$4, tem uma taxa ao mês de 1,97, 10% de proteção. A taxa de R$40, que o preço de 79,07 está 2,62, ela tem 42 centavos de VI e 2,20 de VE, está pagando uma taxa de 2,62 e 6,63 de proteção, taxa ao mês de 2,62. E essa daqui, que é a segunda fora do dinheiro, que é de R$40, que na verdade, desculpa, R$42, que na verdade 41,07 é o preço de exercício. Ela só tem VI, 1,60 de VI, e ela está pagando uma taxa de 3,67 ao mês, contra uma proteção no período todo de 4,05. Então, são um pouco mais arriscadas. E lembrem-se, quanto mais longas as opções, menos sensíveis à mudança do preço do papel, menor é o gama, menor é o teta, menor é o delta. Ela só é mais sensível ao vega. Então, se o mercado subir ou cair, ela não te protege tanto, ela não cai tão rápido quanto cairia uma opção mais curta, porque ela ainda tem bastante VE. E além disso, se o mercado cair muito rápido, ela não vai te proteger, porque a volatilidade sobe e, consequentemente, o prêmio não cai tanto quanto deveria. Então, naquela brincadeira das setas, né, da resultante das forças que estão influenciando uma opção, se você tem uma opção mais longa, o que acontece? O mercado cai, o papel cai e a opção ela cai mais devagar por vários motivos. Ela cai mais devagar porque ela tem menos delta, porque o delta é uma medida do VI e ela tem muito VE. Ela tem menos gama, pelo mesmo motivo. Ela se desvaloriza menos com a passagem do tempo, ela tem menos teta e ela tem mais vega. Então, as setas que estão puxando essa opção para baixo, que são 3, elas são menos sensíveis, elas são mais lentas, elas são mais devagar, elas não protegem tanto. Enquanto isso, existe uma outra seta que vai puxar a opção para cima, que é a da volatilidade. Então, se você estiver buscando uma opção que seja mais aderente em termos de proteção, que corrija mais, que caia mais junto com o papel, é melhor escolher uma opção um pouco mais curta. Então eu acho que para quem vai fazer taxa hoje, a melhor pedida seria realmente ir na Vale K ou ir na Petro K. BVMF-J muito curta, vamos olhar as volatilidades só para olhar, mas olha lá, a J9 e a J10, que são as ainda que estão no game, 39% de volatilidade, e o resto ou está tão dentro que nem tem mais cálculo de volatilidade, porque já tem 100% de delta, então neutralizou, já virou que tem um papel, e as outras já viraram pó. BVMFK, que é do vencimento de novembro, dia 21 de novembro.
falta 27 dias úteis. Enquanto a volatilidade da BVMF está em 45,51, a volatilidade histórica medida pelo modelo EWMA, a volatilidade implícita está extremamente mais baixa. Por quê? Porque quando o mercado sobe, todo mundo se acalma, é assim mesmo, então vão se acostumando. A K80, 25% de volatilidade, deve ter alguma distorção aqui na hora do fechamento. A K9, 33%, uma volatilidade justa. A K10, 30% de volatilidade. A K11, 32%, e assim por diante, né? Seguindo aí a curvatura do Smile, mas aí a média eu acho que está aí na faixa dos 32, 33% para as opções de BVMF, afundando, né? Afundando a taxa, afundando a volatilidade e pagando taxas bem menores do que pagava 1, 2 ou 3 semanas atrás, exatamente porque a BVMF se acalmou. Se a gente for olhar no gráfico dela, BVMF3, percebam aí um período, tirando, né, esse período aqui, essa semana de muita volatilidade, aqui um período de volatilidade bem menor, e os últimos 3 pregões com uma volatilidade pequena se comparada com a volatilidade da BVMF, que costuma ser uma volatilidade bem grande. Muito bem, vamos ver agora as taxas das opções OGX. A OGXJ para vencer, a volatilidade é na faixa dos 50%. A volatilidade da OGX fechou hoje em 55,28, é a que está com a volatilidade implícita mais alta. O papel sofreu uma alta muito significativa hoje, que foi muito legal. E vamos ver como é que está a OGXPK, que são as opções mais longas, aquelas que têm uma característica de volatilidade mais previsível, mais normal. A 11, que é a dentro do dinheiro, K11 de preço de exercício 11 está 1,25, tá 40,20 de volatilidade. A K12, que é R$12 de preço de exercício levemente fora do dinheiro, no dinheiro praticamente, né? 43% de volatilidade. A 13, que é a primeira fora do dinheiro mesmo, 43,59 de volatilidade. A 14 está com 41% de volatilidade e assim por diante. Vamos ver como é que estão as taxas. A taxa no período da 10 está 2,67. Lembrando que ela é extremamente dentro do dinheiro, né? Ela deve ter uma proteção bem significativa. Vamos ver aqui qual é o nível de proteção dela. Olha lá, uma taxa ao período de 2,67, ao mês de 2,07, 1,90 de VI, 26 centavos de VE, 18,15% de proteção. Uma bela de uma operação, né? 2% de ganho, é um ganho bem significativo aí, mais de 200% de CDI. Que mais? OGX 11, 1,25 de prêmio, 90 centavos de VI, 35 centavos de VE, perdão, 3,29 de taxa no período, 2,55 de taxa ao mês e uma proteção de 10,50. E aquela que equilibra aí entre taxa ao mês e proteção é a primeira fora do dinheiro, é a no dinheiro praticamente, né? Que é a de 43, olha lá, uma taxa de 5,44 no período e uma proteção de 5,8. Tá certo que a OGX ela é muito mais volátil, ela oscila muito mais do que as outras empresas, né, do que as outras opções, o que significa que 6% de proteção não é lá grandes coisas para ela, mas se a gente considerar que o mercado pode começar a subir agora e que ela tem uma bela proteção se comparada com a taxa, é uma boa alternativa. Muito bem, vamos ver agora como ficou o nosso plano, tá? O nosso plano, a nossa estratégia de lançamento coberto, fazendo a compra de uma opção mais fora do dinheiro para proteger e não sermos exercidos. Então vamos lá. O Kiko, enquanto isso, o Kiko está dizendo assim: Roxa, essa planilhação online durante o pregão
Sim, as planilhas são online, sim. Você baixa a planilha lá na central de planilha. Você vai aqui, ó, na parte de links e escolhe qual link que você vai utilizar. Se for o Shark, ele já vem default como Shark. Se você tiver algum outro sistema que tem link DDE, você clica e aí você vai apertar um botão que está aqui em atualizar e ele vai atualizar todos os links de cotação. Então, se você abrir o teu Shark e depois abrir a planilha, né, abrir o Shark e logar o Shark com o seu login e depois abrir a planilha, os preços serão atualizados dinamicamente online, tá? Durante o dia inteiro, então pode ficar à vontade. Gente, vamos ler o nosso plano, tá? Vamos ver como é que era o nosso plano. Então, tá aqui o plano. Se chama plano de lançamento coberto e compra de opção como seguro. E aí eu digo assim, trava de baixa. Por quê? Porque eu vendo uma opção como se fosse o lançamento coberto e imediatamente depois compro uma outra para proteger essa que foi vendida como se fosse uma trava de baixa. Então eu compro uma opção barata, vendo uma cara e estou com o papel comprado e objetivando uma taxa. Muito bem. Quais são os tópicos que a gente criou? Primeiro tópico se chama descrição da estratégia. Então ele descreve a estratégia. Segundo, descrição dos parâmetros envolvidos. Terceiro, objetivos. Quarto, quais são os riscos. 5, descrição operacional. 6, stop. Sétimo, quando fazer a rolagem. Oitavo, planilha de controle. Nono, simulações. 10, perguntas pertinentes. E o nosso tópico número 11 é considerações finais. O Márcio está dizendo que até sexta-feira ele deve estar colocando lá na central de planilhas já a nova planilha com vencimento KLIA, que já é de janeiro. Muito bem, descrição da estratégia. Esta é uma operação de compra da Petro, ao mesmo tempo venda da primeira opção fora do dinheiro. Vou dar um espaço aqui para esses. Vamos colocar um ponto aqui. Sempre melhorando, né? Tentando melhorar. Muito bem. E compra. Então nós vamos. Compra do papel Petro 4, ao mesmo tempo venda da primeira opção fora do dinheiro e depois compra da segunda opção fora do dinheiro como proteção para não sermos exercidos nem perdemos uma eventual alta mais acentuada do ativo Petro 4. Legal. A compra do papel se dará apenas no primeiro mês. Então, só vamos comprar o papel no primeiro mês. O resto do período a gente vai carregando. E as operações com opções serão feitas e roladas todos os meses. 2. Descrição dos parâmetros envolvidos. Temos o preço do papel no dia da compra a 20,61. Então, o papel estava custando 20,61 quando a gente fez a estratégia. A opção vendida no dia da estratégia foi a J85, a J21 a 85 centavos. A opção comprada foi a J22 a 39 centavos. O spread que foi recebido foi 85 menos 39, 46 centavos. Nesse dia, 8 de setembro de 2011, faltavam 25 dias úteis para o vencimento da série J. O valor gasto com a operação foi de 20,15, o que para uma opção, uma operação de 1.000 ações gera um débito de 20.150 mais custos operacionais de 56,54, o que dá um débito total de 20.206,54. Aí está a demonstração do cálculo. 3. Objetivos. O objetivo principal é a preservação de capital e a obtenção de retornos acima da média.
também será um benefício para quem já possui o papel e pretende ganhar com as opções sem ter que ser exercido. Então essa que é a ideia, não deixar o papel ser exercido, é carregar o papel como se fosse um investimento e ainda adicionalmente colocar algum dinheiro no bolso fazendo a operação com as opções. Entende-se como ganho acima da média e obter retornos maiores do que a compra do papel e a permanência dele em carteira. Por quê? Porque o importante é comparar o seu retorno absoluto com o retorno de simplesmente estar comprado no papel. Porque não adianta você falar assim, eu ganhei 15% esse ano, mas o papel ganhou 30%, não resolve. Ou então dizer assim, eu ganhei mais do que o papel, mas perdi da bolsa porque a bolsa caiu, por exemplo. Então, na verdade, o que a gente quer é preservar o capital, ter retornos positivos e acima dos ganhos do papel, se o papel for positivo. 4. Risco. O risco é grande, alta e inesperada no papel, para quem vai carregá-lo sem levar em conta seu preço. Isto, pois será necessário o gasto com a rolagem da trava para o mês seguinte. Então, por que o pior cenário nesse caso, para quem tem o papel e quer ficar com esse papel, carregá-lo durante bastante tempo, é uma alta muito significativa do papel? O pior cenário é esse porque nessa alta o cara vai ter que gastar. Ele vai ter que gastar uma boa grana para fazer a rolagem, enquanto se ele não tivesse feito o lançamento coberto, se ele não tivesse feito nada, ficado só com o papel, ele teria o ganho com o papel. O outro risco é uma grande queda no papel para quem acompanha o preço de sua carteira a mercado ou presta contas para alguém e não pretende carregar o papel por tanto tempo assim. Então, para aquela pessoa que não está ligando tanto para o papel, ele acha que vai ganhar com o papel, mas se o papel cair muito, ele vai sofrer, ele vai ter que se explicar para alguém, ele eventualmente vai ter que estopar a operação, então aí realmente a queda do papel é um risco. 5. Descrição operacional. 5.1. Vai no Shark e compra 1000 Petro 4 a mercado. Vamos lá e compramos. 5.2. Vai ao Shark e lança a J21 coberta a mercado usando o papel como garantia para não chamar margem. Fizemos isso também. 5.3. Comprar 1000 Petro J22 a mercado como garantia. Então, olha lá. Comprou o papel? Vai na opção que tem mais de 10 dias úteis e a mais líquida e lança a primeira fora do dinheiro. J21 nesse caso, porque o papel estava 20 ponto alguma coisa. Depois, imediatamente depois, compra a segunda opção fora do dinheiro, que nesse caso é a Petro J22, a mercado como garantia. 5.4. Esperar até que faltem 5 dias úteis para o vencimento das opções série J para fazer uma rolagem. Então, se for passando e nada aconteceu, o mercado não cai muito, quando faltar 5 dias para o vencimento, faz a rolagem naturalmente. Ou, se formos exercidos antes disso, também já mudaremos para o vencimento seguinte. Significa o quê? Existe um risco pequeno, mas existe, de quando faltar menos de 5 dias, 6 dias, 7, 8 dias, porque o mercado subiu bastante, você correu o risco de ser exercido. Não tem problema se você for exercido. Simplesmente você recompra, vende a opção que você estava comprado, ou então exerce a opção que está comprada, mas é melhor não, é melhor recomprar a opção que você estava vendido, essa que você foi exercido, você simplesmente recompra. Ou então compra o papel para entregar, compra o papel e entrega, continua com o teu papel em garantia e a opção que você estava comprado você vende, e aí vai na opção do mês seguinte, depois do J vem a K, você vai lá na K e faz a nova operação, igualzinho, primeiro vencimento, segundo vencimento. 5.5. Anteciparemos a rolagem das opções se o preço da opção que foi vendida atingir 1% do valor do papel.
nesse caso 0,21. Assim, a rolagem para o mês seguinte será antecipada. Se no dia de executar tal rolagem faltar mais de 20 dias úteis para o vencimento da opção que estamos em aberto, a rolagem deverá ser feita para a opção do mesmo vencimento. Então, assim, se hoje a gente tivesse que rolar as opções K que nós estamos vendido, a gente não ia rolar para o vencimento L, a gente ia rolar para o mesmo vencimento K, uma vez que faltam mais de 20 dias úteis para que ele vença. Assim, recompraremos a opção vendida e venderemos a primeira opção fora do dinheiro. Além disso, venderemos a opção comprada e compraremos a segunda opção fora do dinheiro como hedge. Gente, interessante. O Luiz Barreto está perguntando para a gente qual é o meu e-mail. Olha lá. Se alguém aqui não tiver anotado o meu e-mail, o e-mail é aquele que está lá mesmo. Ele está dizendo J roxo, não é J roxo não. É L roxo. L roxo arroba banifinvest.com.br. É isso aqui, ó. L roxo arroba banifinvest.com.br. Muito bem. Vamos lá. Além disso, vendemos a opção comprada e compramos a segunda opção fora do dinheiro como hedge. Entendemos por rolagem zerar as opções J mercado e abrir posição para o vencimento K. Para tanto, iremos até já deixar uma oferta de compra de opção vendida no book de oferta por 21. Então você pode deixar a oferta, tá? Saindo essa compra, venderemos a opção comprada para o vencimento atual. Está explicando aqui como é que opera. 6. Stop. Teremos como stop apenas a rolagem das opções em aberto para opções mais caras e longas, no caso de uma queda que faça a opção vendida custar o mesmo que 1% do valor do papel. Não teremos stop no papel, uma vez que nosso objetivo é carregá-lo por bastante tempo e diminuir o seu preço de custo com as opções. 7. Quando fazer a rolagem? Faltando 5 dias para o vencimento ou se a opção vendida custar menos de 1%. Dos dois, o que acontecer antes. Uma pergunta aqui, ó. Será que devemos fazer alguma rolagem se o papel subir? Por enquanto não temos essa resposta. 8. Planilha de controle. Então vamos ver a planilha de controle. A planilha de controle é a mesma planilha de opções que a gente está usando para fazer as nossas estratégias. A gente simplesmente pegou, salvou com outro nome, né? E ela está aqui. Se chama plano de lançamento coberto. Está aqui, ó. Vocês se lembram então que na PetroJ, o que a gente fez? Compramos o papel, está aqui, compra de 1000 Petro a 20,61. Depois nós vendemos a J21 por 65. Compramos a J22 por 33 centavos. Só que nesse período a J21 caiu abaixo dos 21 centavos. Então o que a gente fez? A gente recomprou essa opção J21, a gente vendeu a J22 e aí a gente foi no vencimento K. Como a gente ganhou alguma grana nessa operação, a gente digitou que o nosso custo de Petro, nosso preço de custo de Petro é o que? É 20,61 menos o que? O que a gente ganhou em PetroJ e mais o que a gente perdeu na PetroJ 22. Então o nosso novo preço de custo é 20,29. Além disso, a gente vendeu a K21 por 65 centavos e a gente comprou a K22 por 33 centavos. Hoje, essas opções estão assim: K21, 22 centavos. K22, 9 centavos. É óbvio que na sexta-feira essa opção esteve abaixo do nosso preço de stop. Mas como a gente está só olhando nos dias que a gente faz o nosso chat, se o preço agora está acima dos 20 centavos, 19 centavos, não tem problema. Por que 19? Porque o preço do papel agora é 18,92, tá certo? Então o que está acontecendo? Nós estamos ganhando novamente na opção. Quanto que a gente está ganhando? O nosso preço de custo tinha caído para 20,29.
Nós estamos ganhando mais aí uns 30 centavos. Então o nosso preço de custo está R$19,90 e pouco, alguma coisa. Só que o papel está caindo bem mais. O papel está R$18,92, tá certo? Mas faz parte. Como a gente não vai se preocupar tanto com o preço do papel, o importante é ficar vendido na opção primeira fora do dinheiro, comprada na seguinte e ir fazendo as rolagens quando os objetivos forem sendo atingidos. O Eran faz uma pergunta: Roxo, é necessário fixar o número de vezes que será feita a rolagem? Olha, Eran, não há necessidade, tá? Todas as vezes que a opção chegar naquele preço, você pode fazer uma rolagem. Se você acabou de rolar na K e a K ainda tem 27 dias úteis e você amanhã, faltando 26 dias úteis, for obrigado a recomprar a K21 e vender a K22 para fazer uma rolagem, a nossa sugestão é que você não pule para o vencimento L, é que você fique no vencimento K até que faltem pelo menos 20 dias úteis. Significa que você faz a rolagem na própria K, provavelmente 20 com 21 ao invés de 21 com 22, que é o que está agora, e simplesmente deixa até faltar 5 dias úteis ou até essa nova opção vendida atingir os 19 e 20 centavos dos dois, o que acontecer primeiro. Então não há necessidade de fazer contagem de rolar. Se tiver que rolar várias vezes, vamos rolar, porque é uma maneira da gente se beneficiar colocando aí essa grana no bolso. Muito bem, vamos agora voltar então para o nosso plano, terminar o plano, e aí eu vou abrir uma apresentação sobre a importância de ter sistema, de ter plano e como é que a gente faz, o que é importante para ter no plano. Então, muito bem, olha lá, já vimos então a planilha de controle. Simulações, a gente tem uma planilha de simulações feitas em Excel. A gente já mostrou essa planilha várias vezes. Ela é uma planilha que a gente durante mais de 10 anos fez simulações e a gente pretende melhorar esses estudos. Eu vou abrir essa planilha. Antes de abrir essa planilha, eu vou fechar as planilhas que a gente tem de opção aqui. Vou fechar pelo menos essa de lançamento coberto e vou abrir a nossa planilha de testes e mostrar para vocês como teriam sido os testes se a gente tivesse feito essa estratégia nos últimos anos. Muito bem. Então vejam aqui, a planilha está sendo aberta. É uma planilha extremamente pesada, são muitas linhas de teste, sei lá, 10 mil linhas de teste, muitas planilhas, muitos cálculos, então não é tão simples, mas ela é muito interessante para a gente dar uma olhada. Olha lá, quem quiser baixar essa planilha, fica à vontade. Aqui a gente conta mais ou menos como é que foi a metodologia. Aqui a gente tem o histórico, que é o preço do papel de Petrobras, corrigido pelos proventos, desde o dia 3/1 de 2000, então do dia 3 de janeiro de 2000 até o dia 21/5 de 2010. Então nós temos 10 anos e meio mais ou menos de históricos. Nós criamos vencimentos através do Black-Scholes. Vocês depois assistam algumas palestras mais antigas, vocês podem entender como é que isso foi feito. E aí, criando sinteticamente alguns vencimentos, a gente pode simular o que teria acontecido se a gente tivesse feito essas estratégias. Lançamento coberto, tradicional, e aqui compra do papel com trava de baixa, que é a estratégia que a gente indicou. Percebam que o papel no período subiu 666%. Se a gente tivesse feito essa estratégia comprando o papel e vendendo a opção dentro do dinheiro, a gente teria tido um retorno de 823%.
Se a gente tivesse feito no dinheiro 737%, fora do dinheiro 620% mais ou menos é o que teria tido de resultado nesse período, tá? Não vamos gastar tanto tempo com esses testes, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de ter um sistema e coisas assim, mas são testes importantes e que qualquer um pode baixar, pode entender os testes, pode entender a metodologia. Nós ainda temos anos de melhoras nesses testes, mas a gente também opera, a gente também faz paper trade, então a soma de operar um dinheiro e fazer estratégia, fazer paper trade, quer dizer, acompanhar o mercado e ver o que teria acontecido, com simulações estatísticas de séries históricas, é a maneira mais adequada da gente testar hipóteses, testar estratégias e ver como é que teriam sido os resultados dessas estratégias. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de sistema, tá? Vamos colocar a nossa apresentação. Muito bem. Então, montando um sistema, essa é o nome da nossa palestra de hoje. Reforçando que o nosso cérebro tem duas maneiras de decidir. A primeira é aquela em estado de urgência que a gente faz intuitivamente, é aquela que a gente faz improvisadamente, é aquela que está no DNA, é aquela decisão em estado de urgência. Olha o leão, sai correndo. É aquela que a gente usava na Idade Média ou usa para se proteger, para proteger a própria vida, para defender a própria vida. E a segunda é o método de decisão analítico, né? Existe um problema, eu vou analisar esse problema, eu vou buscar uma solução para esse problema de maneira analítica, com calma. É desse jeito que a gente acredita que a gente tem que operar no mercado financeiro. Vale muito a pena e um monte de livro está saindo sobre esse assunto agora, está entrando muito na moda. Então, durante centenas de milhares de anos, se deu melhor aquele sujeito que tinha capacidade de usar o primeiro método, né? Para você ter uma ideia, as pessoas, né, que tinham mais capacidade de decisão analítica, né, elas acabaram não sobrevivendo. O nosso DNA está mais treinado para o primeiro tipo de método, aquele método da pressa. Por quê? Porque provavelmente na Idade da Pedra e nos últimos milhares de anos, quem sobreviveu foi aquele que teve mais agilidade, foi aquele que teve a maior capacidade de reação imediata, maior capacidade de reação de improvisação. Mas hoje está se dando melhor na vida quem? Aquela turma que tem a maior capacidade de processo analítico, né? Então, no mercado financeiro não há espaço para improvisos, né? Mesmo para nos beneficiarmos de oportunidades de curto prazo, mesmo para quem quer fazer day trade, por exemplo, não significa que você tem que fazer improvisação, você tem que ter feeling. Isso também ajuda, mas o mais importante é ter um planejamento muito bem feito, tá? Não dá para ter uma ideia no meio de uma hora para outra e querer implementar essa ideia e achar que ela vai dar dinheiro. Provavelmente ela não vai dar dinheiro na maioria das vezes, porque você não conseguiu avaliar todas as variáveis envolvidas. São muitas variáveis normalmente e a gente não consegue isolá-las todas, e tomando decisões improvisadamente a gente acaba se dando bastante mal. Então não dá para ter uma ideia e executá-la de uma hora para outra, né? Pode haver muitas coisas que você não prestou atenção ou que não apareceram e que vão mudar os resultados de maneira muito significativa. Então não adianta achar que quem ganha dinheiro no mercado é aquele cara romântico que faz o trade. Esse cara que faz trade ao vivo aí na internet, que você fica vendo, que fica operando, comprando e vendendo, gente, aquilo é balela. Aquele cara ganha dinheiro marginalmente. E aquele cara não, tem um monte, não estou dizendo que é tem dezenas desse tipo de personagem no mercado. É patético. Pergunta o extrato, pede o extrato do banco desses caras, vê se tem dinheiro lá. Não tem. Eles não ganham dinheiro, gente, infelizmente. É muito romântico, é muito legal, mas não dá resultado.
E como os autônomos ganham dinheiro no giro? Como é que eles fazem para ganhar dinheiro rapidinho no giro? Na verdade, eles têm o seu próprio sistema. Vou mostrar para vocês um sistema de ganhar dinheiro com day trade de opção. Um monte de gente já tem vontade de ganhar dinheiro com day trade de opção. Então vou mostrar aqui para vocês. Ó, o meu Shark. Vamos colocar uma opção de Petro aqui que custe alguns centavos, ou de Vale. Então Vale K50 ou 46, por exemplo. Olha lá. Vocês estão vendo essa Vale K46 que está aqui, ó? Vou aumentar um pouquinho o quadro de oferta. Essa K46 tem um monte de gente comprando a 12 e um monte de gente vendendo a 13. O que o pessoal costuma fazer, os autônomos, os scalpers? Eles pegam e colocam um monte de ofertas a 12, a 11, a 10, a 9, a 8, põe um monte, ó. Prosper faz isso muito, Planner faz isso muito, Ativa faz isso muito. Tem uma galera na XP que também é autônomo assim, Lerosa faz isso muito. É essa turma aqui, todo mundo aqui faz esse tipo de estratégia. Esse cara da Tove provavelmente também. E coloca oferta de venda. Olha lá, olha como tem venda aqui, ó. A mesma Planner que está comprando a 9 está vendendo a 13, tá vendo? Então você coloca oferta a 12, a 11, a 10, a 9 e coloca a venda a 13, a 14, a 15, a 16. E aí o que acontece? Se você está muito bem posicionado na sua compra 12, você deixa a sua venda de 13 lá, não tem problema. Se você conseguir vender a 13 e a tua oferta de 12 estiver bem posicionada, primeiro ou segundo lugar, e tiver bastante vendedor a 13, você fica esperto, deixa uma oferta de compra a 13 preparada e beleza. Você está vendido a 13. Se alguém for lá e bater em você a 12, você fez o seu giro, você fez o seu day trade, e aí vai começar de novo o rouba-monte. Chama rouba-monte. E se o mercado começar a tomar a 13 e você está vendido a 13, o que você faz? Executa rapidamente sua oferta a 13, compra a 13 e zera a operação no 0 a 0. Vendeu a 13, comprou a 13 e está bem posicionado na compra 12. Você não tem uma venda a 14? Então o que vai acontecer? Ou vai entrar um monte de vendedor a 13, você vai tentar vender a 13 de novo para comprar a 12, ou você vai vender a 14 e vai tentar comprar a 13, só que tem que ter uma agilidade enorme. Mas percebam que isso não é um método improvisado. Por mais que precise ter muita agilidade, muita intuição, muita velocidade, esse não é um método improvisado. Esse é um método pré-definido. Mesmo o rouba-monte, o day trade de opção dos scalpers é algo que possui um sistema, um método. Tá? Então eles têm um sistema intuitivo. E parece que com o robô as coisas estão ficando meio difíceis, porque o robô hoje está programado para fazer esse tipo de operação. Muitas vezes está programado para fazer esse tipo de operação. Então vamos continuar. Finanças comportamentais, vamos falar um pouquinho. Possuímos muitos vícios de comportamento que já são comprovados, tá? Há mais de 40 anos que a gente tem estudos de finanças comportamentais mostrando como a gente toma decisões erradas para tentar sobreviver. Então vamos ver alguns tipos de vício rapidinho, já falei isso, mas vamos repetir. Primeiro, o impacto do passado nas decisões. Será que o futuro realmente vai ser tão parecido como o presente ou como o passado próximo? Uma coisa muito comum é isso. O mercado cai 2 meses, o nego fala assim, crise. O mercado está caindo, vai cair pro resto da vida, tem que vender. Pode não ser verdade. Pode ser que depois de 2 meses de queda o mercado venha a subir ou não. Então é complicado. O importante é não confundir o passado próximo e o presente com o futuro. Isso é uma coisa fundamental, porque o futuro a gente não sabe. A gente pode usar algum conhecimento de padrão, mas os padrões podem mudar. Muitas vezes os padrões mudam. Por exemplo, se o mercado está subindo, pode ser que ele passe a cair. Se o mercado está caindo, pode ser que ele passe a subir. Um papel que era ruim pode ser que passe a ser bom. Então temos que tomar muito cuidado. E o nosso cérebro nos engana nesse sentido. Por quê? A gente estava acostumado com padrões mais normais. Por exemplo,
toda vez que tem um trovão vai chover. Então os nossos antepassados se acostumaram com esse padrão. Por quê? Porque no passado, quando tinha trovão, chovia. E isso é algo que a gente pode aprender e pode melhorar as nossas decisões, os nossos resultados. Mas na bolsa não é tão fácil assim, tá? O que mais? Muita gente chega para você e fala assim: ah, é verdade que a bolsa está caindo 5% ao mês, então eu não vou comprar, eu vou vender, porque senão a bolsa vai continuar caindo. Não é porque ela está caindo 5%, porque ela veio caindo 5%, é porque ela veio subindo 5%, que essa tendência vai continuar. Depois, a saliência e o efeito contagioso. A saliência é o quê? É quando alguma explicação sobre alguma coisa ou algum papel acaba saindo em comparação com os outros. Então, muitas vezes, a resposta para algum tipo de comportamento, alguma coisa que aconteceu no mercado, ela está escondida. Ela não é a primeira coisa que aparece. Muitas vezes a gente não sabe os motivos, mas como alguma coisa se sobressai, como todos os jornalistas acabam dando a mesma explicação para a mesma coisa, a gente acaba se contagiando pelas notícias e pela saliência e entendendo as coisas completamente erradas, né? Então, o que realmente é importante e o que não é. Se vocês quiserem, a gente tem um livro muito legal sobre finanças comportamentais que se chama Finanças Comportamentais, esse é o nome do livro, e o autor é o Mosca, é o Aquiles Mosca, tá? É um livro muito legal, um livro barato, e ele descreve todos esses tipos de coisa. O que mais? Movimento de manada. Agir em grupo é ótimo para sobrevivência, é ótimo para uma série de coisas. A coletividade, ela é realmente melhor do que fazer as coisas sozinho, mas na bolsa temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o movimento de manada e nos acostumar a agir em grupo pode nos levar para o buraco. Não é porque está todo mundo comprando, porque o mercado está doido, maluco, varrido, subindo 100% que você tem que comprar. Não. O movimento de manada muitas vezes faz com que a gente erre. Depois, aversão a extremos. A gente naturalmente tende a escolher a coluna do meio. Ela não necessariamente é o melhor negócio. Existem muitas técnicas de marketing, de venda de produtos que usam essa nossa falha. Então, gente, não necessariamente porque a gente tem aversão ao risco que a gente tem que andar no meio do caminho, né? Quem anda no meio do caminho corre o risco de não chegar em lugar nenhum. Muitas vezes, ao invés de, olha lá, existem empresas arriscadas, mas com muito potencial, empresas muito seguras, mas com potencial baixo, e aquelas empresas mais ou menos. Ao invés de você comprar empresas mais ou menos, o ideal é que você faça a sua média comprando um pouco de empresas extremamente arriscadas, mas com muito potencial, e comprando uma boa quantidade de empresas mais seguras e com potencial um pouco menor. Andar na coluna do meio não necessariamente é o melhor negócio. O que mais, gente? O otimismo exagerado e excesso de confiança. É muito interessante. Está provado que um dos motivos pelo qual o ser humano conseguiu evoluir e chegar no nível de evolução intelectual que ele está hoje, de desenvolvimento tecnológico, é por causa do excesso de confiança, do otimismo. As pessoas otimistas levam o mundo para frente. Porém, na bolsa, excesso de confiança mata mesmo. Para vocês terem uma ideia, fizeram uma pesquisa em Londres, uma pesquisa na Inglaterra, perguntando se as pessoas se achavam motoristas acima ou abaixo da média. O resultado, se todo mundo fosse racional, como o mercado diz que é que metade das pessoas diriam
que são motoristas acima da média, e a outra metade diriam que são motoristas abaixo da média. Na verdade, 80 ou 78% das pessoas se considerou motoristas acima da média. Significa, gente, que tem quase 30% das pessoas aí que é um baita braço duro e está se considerando motorista acima da média. Isso acontece no mercado direto, né? Muitas vezes, quando a gente ganha numa empresa, o mercado sobe muito, a gente coloca a culpa na gente mesmo. Diz, olha como eu fui bem. Você é até capaz de descrever como você conseguiu avaliar aquela empresa e como você foi bom naquela operação. Quando empata, aí já é culpa do cliente e do corretor, né? É uma brincadeira. E quando o cliente perde, ele põe a culpa em você. Então muitas vezes o cliente, o investidor, ele é assim. Quando ele ganha, ele descreve os louros, ele sabe os motivos, ele se vangloria. E quando ele perde, ele acaba esquecendo, ele põe a culpa no corretor, a culpa na bolsa, a culpa do gestor da empresa, a culpa de um monte de gente, quando na verdade não, gente. Toda a culpa no mercado financeiro, tudo que acontece com o nosso dinheiro é culpa nossa. A partir de hoje, a gente tem que pegar o orgulho e jogar fora. Tudo aquilo que a gente fez, a gente tem que considerar como algo relativamente bem feito e bastante sorte. Analise o que você fez quando você ganhou e veja onde é que está a sorte, onde é que realmente você se deu bem. E na perda, a mesma coisa. Não coloque a culpa no corretor, não coloque a culpa no seu amigo que fez a indicação, não coloque a culpa na empresa, nem no gestor da empresa, nem no mercado financeiro, nem na Grécia. A culpa é sua. Você que tinha um sistema ruim e que não fez um bom negócio. Isso é muito importante, isso é fundamental. O que mais, gente? A ancoragem. A ancoragem é como a gente acaba escolhendo uma explicação ou escolhendo um número e se ancora por aquela explicação ou por aquele número. Por exemplo, uma coisa que esses pesquisadores que escreveram esses livros de finanças comportamentais fazem é uma pesquisa perguntando assim. São duas perguntas que uma não tem nada a ver com a outra. A primeira pergunta é a seguinte: qual o número da casa que você mora? Na tua rua, qual o número? Você pode falar 10, 50, 20 mil, cada um mora no número da rua. E a segunda pergunta é: quantos países fazem parte da ONU? Duas coisas diferentes. O interessante é que existe muita robustez nos resultados que indicam que quem respondeu que mora no número baixo, o número da casa da pessoa, um número baixo, ela escolheu um número menor de países para a ONU. Por exemplo, se o número dela era 20, ela escolheria 130 países na ONU. E já as pessoas que moram num número de casa muito alto, tipo 1.000, 1.500, 2.000, escolheriam um número muito maior de países da ONU, tipo 200, 250 países. Uma coisa muito significativa. Outro tipo de ancoragem tem a ver com o movimento de manada. Por exemplo, os analistas de mercado, tanto os analistas de bolsa quanto os analistas de empresa, eles têm uma característica muito interessante, que eles preferem errar em conjunto do que errar ou acertar sozinho. Então, quando você olha o resultado de uma empresa, o resultado do mercado, com as análises de mercado que foram feitas, você percebe que por mais que o resultado seja totalmente diferente da média das análises, a média das análises é muito parecida. As pessoas fazem análises muito parecidas, quando erram ou quando acertam, né? Isso também é um tipo de ancoragem. O que mais? Overdose de informação. Overdose de informação é muito interessante. Por quê? Porque a gente acaba não tendo um pensamento analítico e científico. Mesmo quem é cientista acaba defendendo muito as próprias ideias
e se tornando um torcedor das próprias ideias. Como é que funciona isso? Se você fez uma análise de causa e efeito, chegou à conclusão que o mercado vai subir, e chega à conclusão que o mercado vai subir e compra, não interessa se começarem a vir novas informações. As informações que vierem, normalmente a gente vai direcionar, a gente vai tentar encaixar na nossa opinião inicial. Independente se a notícia for ruim ou boa, é patético de ver. Tem gente comprado no papel e faz uma análise de causa e efeito enorme, que o papel vai subir porque ele é bom e tal. Sai uma avaliação ruim, sai um resultado ruim para a empresa cai, o cara acha uma boa notícia. O cara diz, não, a notícia é boa porque depois ela vai subir, quando na verdade não, a notícia é uma porcaria. Então a gente tem overdose de informações e a gente acorda no meio da noite e sai correndo por aí atrás de notícias, não para mudar de ideia, mas simplesmente para defender o nosso ponto de vista. A gente acaba sendo muito parcial. E depois disso, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de regras pré-determinado. Então a gente não tem necessidade de criar um software. Apenas uma lista de tarefas já é excelente. Se você colocar no papel mesmo, escrito no lápis, vou comprar as ações quando elas atingirem tal preço, o meu stop é tanto, o meu manejo de risco é tanto, acabou. Com o tempo você pode ir enriquecendo esse seu sistema, criando novas versões, fazendo testes estatísticos, melhorando esse sistema, e aí ele pode se tornar um software. Tá? Hoje nós operamos o mercado através de um software. A nossa lista de regras acabou virando um software. Como começar? Como fazer os testes, né? Isso aqui são coisas interessantes. Então, na semana que vem, gente, na quinta-feira, a gente vai dar continuidade a esse nosso assunto e vamos falar um pouquinho de testes estatísticos. Vamos falar de quais testes funcionam, de quais não funcionam, e vamos tentar fazer um teste na quinta-feira, fazer um teste em Excel. Vou tentar preparar para vocês um teste em Excel para que vocês consigam entender como que a gente pode pegar um conjunto de regras e ver se esse conjunto de regras teria funcionado, teria dado resultado ou não. Gente, muito obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que compareceu. As pessoas permaneceram aí durante a palestra toda, foi muito legal. Esse assunto é um assunto um pouco mais sério, mais maçante, não é tão divertido, mas acho que vale bastante a pena a gente gastar um tempinho pensando nesse tipo de coisa. Espero que todo mundo tenha uma grande semana, espero que o mercado continue subindo bastante, né? É bom pra gente ver uma mudança aí, para dar um chacoalhão aí no pessoal, começar uma zeragem de gente vendida, fazer uns squeezes aí pra gente ver uns movimentos mais significativos. Então, boa sorte para todo mundo, grandes negócios e até quinta-feira. Um abraço.